Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec. Nós estamos começando 2025 e eu já começo aqui dando um feliz ano novo para todo mundo, que a gente consiga fazer que esse ano de 2025 seja melhor do que 2024 e pior do que 2026. E para começar, nós vamos continuar esse projeto falando da interação das abelhas com o agronegócio. E hoje eu trago aqui um convidado mais do que especial, especialista em abelhas, principalmente sem ferrão, que tem um projeto que eu posso dizer para vocês que é decoração. Ele trabalha com isso por paixão. Esse é o Gessé, lá de Morro Agudo, trabalha na prefeitura, depois ele vai dizer para a gente aqui o que ele gerencia. E já vou dizer que eu trouxe ele de um canal de grandes amigos que estão fazendo uma ótima divulgação, que é o João e o seu Eduardo, lá do Primos Agro. Gessé, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Vamos falar de abelha? Olá, professor. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Vamos lá desejar para todos já um feliz 2025 e doce, que seja mais doce esse ano, né? E trazer um pouco da questão ambiental, da questão da ecologia, a questão das abelhas, para dentro de um programa gigantesco, que é o seu, para tratar dentro do agro, trazendo para as pessoas que furam um pouco a nossa bolha da questão das abelhas e entra nessa questão do agro, que é assim, é o casamento perfeito, mas só que para casar perfeito tem que ter um namoro perfeito. Então vamos começar esse namoro? Vamos lá, Gessé. Olha, primeiramente, eu quero que você me diga aí como é que eu pronuncio o seu sobrenome. É Carrascosa, é isso? Carrascosa. Carrascosa. Isso. O meu é difícil também, é Coimbra. Isso, português, tá ali do lado, né? Não, eu falo que é alemão, Coimbra é puramente alemão, viu? Carrascosa é espanhol. Tem uma cidade na Espanha que chama Carrascosa, um vilarejo lá. Legal, show de bola. Gessé, mas vamos lá, quebrar esses paradigmas, né, de que abelha e agricultura não podem andar juntos. Como a gente estava conversando antes de começar, Leandro Morila, da Fundação Bung, Lígia, Armando, a Embrapa, todo mundo falando o quanto essa interação é sinérgica. E aí a gente acaba entrando em alguns embates que são desnecessários. Não vou dizer que não deixam de ocorrer, às vezes por falta de informação. E o que a gente tem hoje é informação. E saber o quanto as abelhas contribuem para a agricultura é coisa fantástica, né? E ainda mais, a gente fala muito sobre abelhas africanizadas ou essas misturas que ocorreram, abelhas com ferrão, que tem que ter um cuidado porque os acidentes ocorrem, mas você tem mostrado de uma forma tão sutil, posso te dizer que até como um hobby para crianças, a produção de abelhas nativas. Aí depois você vai dizer se tem algumas exóticas também, sem ferrão, que já estão no Brasil, que produzem um mel tão delicado. Quando eu comecei a ver, e não faz favo, faz umas cestinhas, umas bolsinhas, putz, aquilo pode-se dizer que é o néctar dos deuses. E você trabalha com isso, eu falei na abertura, com o coração, né? Isso é mais do que profissão para você. Isso é dom que as pessoas têm. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história do Gessé, como começou essa paixão, esse gosto pelas abelhas, o que te levou a essa gestão de meio ambiente na cidade de Morro Agudo e fazer esse trabalho tão bacana que você está fazendo. E lá no final, você vai nos explicar como que a gente pode ter uma colmeiazinha dessa em casa para degustar num domingo de manhã de sol um melzinho desse tão gostoso. E é bem fácil, viu? Esse é o ponto interessante, que é bem fácil. Assim, o título do programa aqui que a gente sugeriu, meliponicultura é para todos. Já Vamos fala lá. Tudo, né? Isso. Primeiro ponto, professor, por que meliponicultura? Muita gente sabe, mas sempre tem um ouvinte novo aí, tem o pessoal que está começando agora. Qual que é a diferença da meliponicultura para apicultura? Isso, apicultura é a criação de abelhas com ferrão do gênero Apis mellifera.
que é as abelhas europeias, depois trouxeram africanizadas, foram introduzidas no Brasil por volta de 1839 pelo padre Antônio, que trouxe para a produção. E por que meliponicultura? Porque as abelhas nativas sem ferrão, elas são do grupo dos meliponíneos. Então, daí vem meliponicultura, tá? Então, todo mundo fala, eu trabalho com abelha sem ferrão. Ah, você é apicultor? Eu falei assim, também sou, porque eu também tenho abelha com ferrão. Mas meu foco maior, igual o professor falou, é com as abelhas sem ferrão. Professor, a questão do agro, a questão da agricultura e as abelhas, eu acho assim, não é que não dá para conviver junto. A questão é que não dá para viver sem os dois estar junto. Exatamente. Há cálculos, assim, eu não gosto muito de falar em números, mas por volta de 70% de tudo que a gente come, que a gente se alimenta, tem uma parcela de contribuição das abelhas. Seja ela na polinização direta, como a gente já vai dar um exemplo aqui do melão, por exemplo. A produção de melão é quase 100% polinizado por abelhas, né? Então o pessoal já aluga colmeias, que o Armando falou muito bem, o Dr. Dessa, a Lígia também. Então, é o seguinte, as abelhas nativas sem ferrão, na verdade elas não são sem ferrão, elas têm um ferrão atrofiado. Então, elas não têm a capacidade de ferroar. E elas têm outros tipos de defesa. O professor perguntou se tem alguma sem ferrão exótica. Não, não tem. Porque quando a gente fala que a gente cria abelha sem ferrão, o pessoal acha que é uma mutação genética, alguma coisa da apis, que ela tornou ela sem ferrão. Então não existe, tá? Aqui não tem nenhum relato de abelha sem ferrão introduzida no Brasil. Existe abelha sem ferrão em outro país? Existe. Na floresta do Congo, na Austrália, e são muito parecidas com as nossas abelhas. Tá. Como o podcast é amplo, né, para o Brasil inteiro, até outros países, a gente tem que tratar, assim, um pouco de cuidado, porque talvez a minha realidade não é a realidade dos outros. São por volta de 250 a 300 espécies de abelhas sem ferrão. No estado de São Paulo, é entre 35 e 50. Só no Brasil? Só no Brasil. Caramba, 300 espécies? 300 espécies, entendeu? Que maravilha. Então, professor, é um leque, assim, gigantesco, só que as pesquisas são muito avançadas na questão da apicultura, que a abelha apis, que ela é exótica. Por quê? Ela tem valor comercial. E o que eu falo para o pessoal é o seguinte, só vai ser sustentável se gerar renda. Perfeito. Só o hobby a gente não consegue entrar na cadeia produtiva, a gente não consegue avançar. Então, só vai ser sustentável se gerar renda. Com isso, a gente tenta trazer para o produtor rural que se você tiver algumas caixinhas de abelhas ali dentro do seu pomar, você vai melhorar a sua produção das frutas e você vai ter um mel dentro da sua casa. Você vai conseguir produzir o mel dentro da sua casa, sem trazer risco nenhum para sua família, e você vai ter um produto maravilhoso. Eu vi o episódio do Armando, né, falando da questão do mel, e assim, professor, não tem praticamente, eu falo que só tem o nome de mel, porque são dois produtos muito diferentes, tanto em propriedade, como em sabor, textura e uso. Por quê? O mel de abelha sem ferrão, o professor falou no episódio anterior, há uns episódios atrás, que o mel não estraga. Uhum. Realmente, o mel de apis, né, da abelha apis mellifera, você pode tirar o mel, armazenar, ele já está na umidade certa para ele não estragar. Das abelhas nativas, é totalmente diferente. As abelhas nativas chegam a ter 30% de umidade. Então, se a gente tirar o mel da colônia e deixar ele no ambiente, ele não vai estragar também, porém ele vai fermentar. Ele fermenta. A partir do momento que ele fermentar, alguns méis, eles demoram de 30 até 180 dias para estabilizar. E nisso ele vai mudando o sabor. Então é o seguinte, além do sabor do mel fresco, né, vou falar aqui da abelha jataí, a gente consegue ter o mel curado. E o mel curado, ele transforma assim totalmente, parece ser outro produto. Então, eu costumo fazer uma analogia ao queijo, é como se a gente tivesse o queijo fresco e o queijo curado. Foi o que me veio na cabeça na hora que você falou. Então, a gente tem esse produto. E essa falta de diálogo que eu falo entre a academia
e o governo, né? Porque tudo que a gente vai fazer com meliponicultura, a gente usa por base a apicultura. Vamos lá, eu quero montar uma sala para processamento de mel. As regras que a gente tem é todas da apicultura. A gente tem pouquíssimas regras para meliponicultura. Se o professor pesquisar depois, são pouquíssimos méis de abelhas nativas sem ferrão com certificação, justamente por essa dificuldade. Tá, eu vou tratar de mel, vai ser o mel já curado ou vai ser mel fresco? Entendeu? Então, essa metodologia é muito difícil. Mas voltando para a questão do agro, o principal parceiro que eu tenho aqui em Morro Agudo é o Sindicato Rural, juntamente com o Senar. Outro parceiro nosso aqui, muito grande, é a CAT, o professor deve conhecer, que é da Defesa Agropecuária. E a gente tem um trabalho de divulgar a questão das abelhas sem ferrão, das abelhas nativas, e da importância também da gente mostrar para as pessoas, porque às vezes, professor, algum tipo de defensivo, ele é indicado por um tipo de tratamento, né, de semente, de solo, só que ele é um inseticida. Então o pessoal vai lá e faz a aplicação. Com isso vai matando as abelhas, tanto com ferrão, sem ferrão, vai matar os insetos, só que aí deixa a desejar a produção e acontece o desequilíbrio ambiental aí que é muito grande, né? É isso que acaba sendo visto e divulgado, e aí surge as grandes brigas que são infundadas, na verdade, né, Gessé? Você falou algo que tem que ser destacado. A nossa alimentação depende dos polinizadores. A maior porcentagem dos polinizadores são abelhas, nativas ou exóticas, mas principalmente as nativas. Então, há como haver, né, sem ser pleonástico aqui, uma boa convivência. Aí, nesse ponto, sim, a gente usa a ciência e a tecnologia. Então, falta essa comunicação de academia, com o meio produtivo e, às vezes, até mesmo com os órgãos reguladores. E outro ponto, a gente tem que saber utilizar o que é para se utilizar. Produto para tratamento de semente tem que ser usado para tratamento de semente. Produto para aplicação foliar tem que ser para aplicação foliar. E conversando aqui com os amigos que eu tenho da Agroefetiva, também com pesquisadores da Unesp e outras universidades, até as empresas de aviação agrícola já possuem softwares hoje que mapeiam as regiões de produção ou de presença de abelhas para que a aplicação seja desviada e feita em horário em que as abelhas não estão visitando. E a abelha, né, segundo a Lígia falou, ela é tão inteligente, estou falando da Apis, aí você me diz se as melípulas também, que quando ela percebe que o ambiente não é adequado para ela ou tem um odor que não é agradável, ela não visita. Então, poxa, a gente tem que usar isso em prol da produção, né, Gessé? Sim, aí tem uma questão muito interessante, a abelha jataí, o professor conhece a abelha jataí, que faz aquele canudinho, né? É a mais comum, ela tem no Brasil inteiro, né? A quantidade dela é menor um pouquinho na Amazônia, por incrível que pareça, tá? No norte, a incidência dela é menor, aqui na parte do Cerrado, onde a gente está aqui, ela é bem maior e vai até no sul, na Argentina, no Uruguai. A abelha jataí, professor, é aqueles guardas que ficam ali na porta da colmeia, alguns estudos já mostram que é justamente o que faz ter muita jataí na cidade, porque mesmo com pulverização contra mosquito Aedes aegypti, contra a dengue, pulverização caseira que o pessoal usa defensiva, infelizmente, o cara pega lá na lavoura, traz um pouquinho para jogar em casa, a gente sabe que acontece isso, a abelha jataí consegue identificar ali qual está contaminada, gruda nela e não deixa ela entrar dentro da colmeia. Nossa, chega a esse nível? Chega a esse nível. Eu tenho até um estudo que vai ser publicado aqui pela USP de Ribeirão Preto, da professora... fugiu o nome dela agora, mas assim, ela está fazendo um projeto de mestrado na USP, e eu cedi algumas colmeias de jataí, foram 10 colmeias de jataí. Então, o estudo está para ser divulgado, ela deixa as colmeias 6 meses numa parte preservada, depois leva para dentro do centro urbano. E aí, professor, está tão avançado que eles estão fazendo análise cerebral das abelhas. Então, é assim, eu estou aguardando ansioso já para ver esse estudo, né, dessa parceria que a gente tem. E assim, a abelha sem ferrão abre um leque de possibilidades gigantesco, porque essas abelhas, quando elas vão para a parte urbana, elas estão colocadas na Associação de Cegos de Ribeirão Preto. Então, a gente consegue ali, eles tatear, sentir o odor e provar
a questão do mel e a questão da colônia das abelhas. Então, Que legal. essas abelhas é um projeto que foi implantado lá em Ribeirão Preto, junto com a ADVIRP, Associação de Cegos de Ribeirão Preto. Então, assim, imagina, professor, que a gente está conseguindo, com as abelhas, além do agro, a gente está conseguindo entrar até em educação ambiental com cegos. Então, Inclusão, né? há inclusão, há um leque muito grande. A gente fica tão animado com as possibilidades e eu achei muito bacana isso, né? Primeiro fazer a avaliação cerebral das abelhas e, por não ter ferrão, permitir com que os cegos possam tocar. E a gente sabe que quem tem deficiência visual ou auditiva, ele acaba desenvolvendo melhor outros sentidos, né? Mas, Gessé, você falou da questão comercial. Isso é um ponto que faz com que as tecnologias melhorem e que o incentivo à produção seja estimulado. O mel tradicional, que é o mel de apis, que a gente encontra em qualquer lugar, ele é generalizado. Agora, nem em todo mercado eu acho um mel de jataí, um mel de outra abelha. Como que você vê essa questão comercial da produção? Você vai nos contar, e a parte mais importante, como ter nossa caixinha em casa, mas isso é lá no final, só para quem ficar até o final. Como que você vê a questão comercial? Tem um mercado para isso? Esse mercado é só interno, é possível exportar? Você já falou dessa mudança de característica organoléptica quando ele fermenta. Como que funciona? Como que está esse mercado hoje? A gente já tem uma estruturação ou falta incentivo para isso ainda? Professor, falta incentivo, mas a gente fala que falta ainda o conhecimento, né? O mel de abelha sem ferrão, a grande maioria da população do Brasil já não consome muito mel de apis. Verdade. E o mel de abelha sem ferrão, menos ainda, né? Muito menos. E o mel de abelha sem ferrão, professor, ele tem uma possibilidade gigantesca. Porque a gente está falando que a gente trouxe a apis para o Brasil há coisa de 200 anos, 200 e poucos anos. Imagina que as abelhas nativas sem ferrão, elas evoluíram junto com as plantas. Elas estão com as nossas florestas há milhões de anos. É o centro de origem aqui delas, né? Uma coisa muito interessante que a gente pode ter 30 colmeias de jataí no mesmo local. Vai ser 30 méis diferentes. Olha só. É o terroir, que nem do vinho? Isso. Não, eles são diferentes, assim. Pode estar no mesmo local as abelhas. No mesmo local vai ser no mesmo diferente, local. Porque ela tem uma característica diferente da apis. Vamos supor, a apis tem o mel de soja, que o professor falou, tem o mel de eucalipto, tem o mel de laranjeira, que aqui a gente tem muito no estado de São Paulo. Já a abelha nativa sem ferrão, ela não tem essa característica de tudo numa florada só. Ela é diversificada. Então, a gente fala que ela é forrageia muito. Então, ela vai em todo quanto é tipo de flor. A jataí vai desde aquela flor que tem ali na calçada de casa, no jardim, até flores enormes. Então, o mel dela é sempre diferente. E dependendo do tempo que ela foi produzido dentro da colmeia, ela muda o sabor. Então, é assim, a cada colherada é uma surpresa diferente. E para isso, há um mercado gigantesco. Não há produção, assim, nem para colocar o mel, igual o professor falou, na farmácia, tá? A gente consegue só atender, assim, os clientes porta a porta. O professor fala assim para mim, ó, eu quero comprar o mel de jataí agora, você me manda pelo correio? Eu não tenho, porque eu não consigo suprir nem o mercado local. Por quê? A produção é muito baixa e a questão do melhoramento genético, ainda nas abelhas sem ferrão, está gatinhando, tá? O professor falou com o Armando a questão de mandar uma rainha pelo correio, manda rainha. Sim. Tá? A gente não tem, pelo menos eu não conheço aqui na região, melhoramento genético de rainha de abelha sem ferrão. A gente não tem isso. Não tem isso, tá? Pô, é um mercado, então, a ser explorado tanto na questão técnica, de formar pessoas, montar centros de pesquisa, né, para fazer melhoramento, quanto a questão comercial. Além de ser algo benéfico, a gente tem um mercado a explorar que pode gerar emprego, pode gerar recurso, né? Renda, né? São muitos subprodutos, né, das abelhas. O professor falou que tem a questão da apis, né? Que tem. Sempre que a gente fala apis, pessoal, é abelha com ferrão, tá? Ferrão. A abelha sem ferrão, o professor falou que a abelha apis, ela faz o favo. Aquele favo tradicional, aquele desenho, é um hexágono, né? Um octógono, né? Agora eu acho que é um hexágono. E, assim, a abelha nativa não faz o favo. A abelha nativa faz pote.
pote de mel. Quando ela está fazendo a construção do pote, ela usa um betume por dentro do pote para justamente o mel não fermentar, que ela usa a própolis. Então, o mel de abelha nativa, ele tem mais propriedades medicinais porque ele já tem a própolis junto. Naturalmente, ele já tem a própolis junto. Então, esse mel hoje, ele é usado como? Na alta gastronomia. Quem consegue produzir o mel consegue vender para alta gastronomia. A gente já vê programas na televisão, esses programas de culinárias famosos que tem aí, o pessoal já usando o mel da abelha nativa. Só que o pessoal da agricultura, o pessoal da fazenda ali, o pessoal da roça, que a gente costuma falar aqui, professor, eles já conhecem esse mel. Já conhecem há muitos anos. Vamos lá, tem uma música do Alceu Valença que fala o mel doce e o mel de uruçu. Uruçu é uma abelha sem ferrão. Olha aí, aprendi mais uma, hein? Isso, o mel doce, né? Saliva doce, doce feito mel de uruçu. A abelha uruçu, ela já é criada lá no Nordeste até muito antes da colonização. Os incas, os maias, já criavam abelha sem ferrão. Entendeu? Os nossos índios já conheciam as abelhas sem ferrão. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Gessé, quais são as principais? Jataí é aquela que a gente conhece, que às vezes enrola no cabelo da mulher, né? A gente tá na... Ou não? Essa não? Não. Não, a jataí é bem pequenininha. Isso, essa que enrola no cabelo da mulher é o pretinho um pouquinho maior. Isso. Mas aqui no Mato Grosso tem muita mata. Para você ter uma ideia, no Mato Grosso, 10% do estado é cultivado com agricultura. Em torno de 20% a 21% são áreas de pecuária que podem ter agricultura também. Sim. O resto é mata. Então, nós estamos falando de 60% do nosso estado de mata. Aonde você anda, em qualquer lavoura que você anda, você vai encontrar muita coisa nativa. De onça, macaco, cutia e muitas abelhas, né? Então, quando você passa perto de uma mata, às vezes são abelhas africanizadas e você ouve o barulho dela passar e todo mundo já sabe, abaixa e deixa ela passar. Mas a gente encontra muita abelha. Eu não conheço os nomes. Quais são as principais? Então, eu já confundi aí a jataí com essa outra que enrola no cabelo. O que é conhecido hoje de abelha melípora, da sem ferrão? Então, é por isso que eu falei que é entre 250 e 300. Muitas espécies a gente ainda não conhece, né? Mesmo a jataí tem muita variedade. Vamos lá. A mais conhecida, a abelha jataí, aquela que faz aquele canudinho, fica aquelas guardinhas em volta. Que é bem pequenininha, assim, bem delicada, né? Isso, é. Só que a jataí, a gente que cria abelha sem ferrão, a jataí, ela é uma abelha já grande, uma abelha média. Caramba! Isso. Por quê, professor? Vamos falar assim, questão produção. Produção, hoje, a abelha que mais produz por causa da facilidade e do baixo custo, do baixo investimento e da grande abundância é a jataí. Ponto. Tá? Eu sou produtor de mel de jataí. De jataí. Outra abelha, a abelha que agruda no cabelo, é uma abelha geralmente arapuá. Arapuá. Ela é do grupo das trigonas. Faz mel também. Faz mel. Só que a arapuá tem uma curiosidade muito grande, tá? A arapuá,
são 3 espécies que a gente sempre confunde. Eu, por exemplo, que já tenho experiência, se eu pegar uma, a gente tem dificuldade para fazer a diferenciação, aí tem que ser taxonomista mesmo para fazer a diferenciação. Perfeito. Tem 2 espécies para o pessoal começar já a andar na roça e já ver. Quando ela faz um ninho externo, igual o cupim, em volta do tronco, essa é a arapuá. Quando ela faz de topo, ali no barracão da fazenda ou no topo da árvore, é a abelha guaxupé. São muito parecidas, só que são 2 espécies diferentes. Ela, o que ela faz? Ela enrola no cabelo porque ela está se defendendo. São abelhas extremamente defensivas. Como ela não tem ferrão, aí agora é engraçado. Ela morde. É mesmo? Ela tem mandíbula. E dói bastante. Você acha que é uma picada, mas é uma mordida, na verdade. Ela é uma mordida. E agora, professor, curiosidade, a gente, apesar de ser um programa voltado para o empreendedorismo, para trazer, mas é gostoso a curiosidade, que é a curiosidade que desperta a gente gostar. A questão dela fazer o ninho externo. Por que ela faz aquele ninho externo? Ela faz um ninho externo com materiais não muito convencionais, fezes de animais, sangue, urina, resto de carcaça. Por que ela faz isso? Porque como o ninho dela é externo, se vir algum predador comer ela, ali um macaco, um coati, que deve ter muito por aí, o predador vai comer aquele material junto, não consegue separar do mel e vai matar o bicho. Então aquilo ali é a proteção. Agora sim, o mel de arapuá, ele é um mel puro? Sim. Tem como extrair? Muito difícil, porque a hora que você entra... Acessou, contaminou. Isso. Então, contaminou. Então, tem muitos estudos já com a abelha arapuá para a questão do mel. O mel dela é puro, mas a gente não recomenda comer justamente que pode ter essa infecção. Então, arapuá, muita gente conhece, só que são várias abelhas. Outra abelha que deve ser muito comum, vamos falar aí do Mato Grosso, são as escaptotrigonas, que são abelhas também pretinhas, vamos falar assim, muito parecido com a arapuá, só que elas são um pouco menores. Essas abelhas, as mais conhecidas por nome comum, é tubuna, canudo, são abelhas, professor, extremamente produtivas também. Está avançando muito os estudos dessas abelhas. E a questão da polinização, igual a gente faz da apis na soja, os estudos, a abelha, as escaptotrigonas, elas são especialistas em café. Eu tenho um amigo meu de Jacuí, Minas Gerais, que ali é a terra do café, Guaxupé, tem a Colchupé, ali o pessoal ali tem muito café, né? E ele tem apelido de batata. Ele aluga, já tem serviço de aluguel de colmeias das escaptotrigonas para polinização de café. Aí é a questão do professor não falar, mas tem a questão do enchimento do grão, a questão de concentração de açúcar, que é a polinização. E assim, aquela florada do café maravilhosa ali, tudo branca, mas só que é um período muito curto. Curto, exato. Então, é um manejo difícil. Mas o pessoal está fazendo a multiplicação das escaptotrigonas. A gente fala que é a abelha do futuro, a escaptotrigona, para a criação de produção de mel, tanto quanto na polinização. Essas são, assim, as abelhas mais comerciais, eu diria que são as escaptotrigona e a jataí. Só que ela é endêmica daqui da região, nossa, mas ela praticamente foi extinta aqui por causa da questão de, ao contrário do Mato Grosso, que tem 90% de mata, aqui é o contrário. Aqui nós temos 90% de área agricultável. Apesar de Morro Agudo ter esse nome, de Morro Agudo, aqui é extremamente plano. Tá? Aquele chapadão, deve ser igual aí a região do professor. Para quem não conhece, o Morro Agudo está entre Ribeirão Preto e... Barretos e Franca. Barretos e Franca, Estamos nesse Na verdade, é uma metrópole chamada Morro Agudo e do lado tem as cidadezinhas, né? Ribeirão, satélites, Franca, satélites, é isso aí. Isso aí. Então, professor, a mandaçaia. Essa eu já ouvi falar, Chama vigia bonito, porque ela fica na portinha e a gente não consegue muitas vezes visualizar ela, porque ela entra e sai muito rápido da colmeia. Ela é endêmica aqui da região, só que aqui no município eu não consigo criar ela. Já tentei reintroduzir aqui, porque o clima ficou muito quente. E ela, como é muito seletiva, ela precisa daquela mata preservada, então aqui é extremamente difícil de criar a abelha mandaçaia. Aí tem a abelha uruçu, que eu já citei da música do Alceu Valença, que essa já é do Nordeste. Então essa é de uma região mais quente, uma abelha extremamente produtiva, muito dócil. Que aí a gente não precisa daquela paramentação para cuidar delas.
vai de Tá? boa. Tá, Só já cuidar para não entrar no ouvido, né? Isso, mas é muito raro. A jataí, a mandaçaia. Já a abelha escaptotrigona, que eu citei agora há pouco, ela é defensiva. A gente tem que usar um chapéuzinho, tá? Não é igual a roupa da Apis, mas a gente tem que usar também porque ela é defensiva. Agora vamos para mais uma curiosidade. Toda abelha sem ferrão, ela não oferece risco nenhum? Vamos com calma. Existe uma abelha, o nome popular dela é abelha caga-fogo. Nome engraçado, mas ela é do grupo das oxotrigona. Oxo, né? Vem de ácido, né, professor? Me ajuda aí. Isso. Quando a gente chega perto dela, ela tem uma defesa que ela expele ácido. E esse ácido queima. Por Então, isso caga fogo. caga fogo. Queima, dá queimaduras terríveis. Se pegar na área do olho, pode levar a pessoa à perca da visão. Ela é endêmica nossa aqui do Cerrado, né? Aqui na nossa região tem dela. Então, assim, então não tem ferrão, não tem perigo. Vou lá brincar, não é assim, né? Vai devagar, então tem que pesquisar. Agora, já a abelha jataí, outra abelha maravilhosa na polinização de morango também. Só que é uma abelha que a gente tem muita dificuldade para fazer a divisão dela. A abelha iraí. É uma abelha, professor, que ela cabe dentro da flor do morango, assim, excepcional. Então, eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas andanças por aí, quando a gente vai comprar aquela bandejinha de morango no mercado, que a gente olha por baixo e tem aqueles frutos mal formados, um pedaço verde, porque o morango, ele, na verdade, ele é uma... Infrutescência. Isso, é uma cultura muito interessante. Né? Várias frutinhas, uma do lado da outra, né? Quem acha que é uma só, não, né? Isso. Então, se tem alguma sem polinizar, ele vai formar aquele deformado. Fruto. Agora, já aquele morango grande, aquele morango que a gente compra, aquele que vem por cima da caixinha, ou lá no Mercadão de São Paulo, aquele gigante, muito provavelmente aquele foi polinizado, entendeu? Exato. Então, a cultura do morango é uma cultura que a gente sabe que usa muito defensivo. Sim. Então, se a pessoa faz a cultura do morango orgânico e não vai ter defensivo, a gente consegue colocar abelhas. Ou mesmo colocar dentro da estufa. A gente pode levar a caixinha lá, coloca dentro da estufa para ela polinizar o morango. Então, assim, o mercado é muito grande. Agora, além das abelhas mais conhecidas, essas abelhas são a questão da produção de mel e produção da polinização. Agora, para a questão do hobby, para a questão ambiental, professor, tem umas abelhas muito menores que a jataí, mas muito mesmo. Elas são 3 vezes menor que a jataí. O professor conhece a jataí, então dá para imaginar. A abelha, o pessoal depois dá uma pesquisada aí, a abelha lambiolhos, ela é muito pequenininha. Ela parece um mosquitinho porque ela tem esse nome que ela costumava ir nos animais e coletar aquela secreção lacrimal que tem sais ali. Então o pessoal apelidou ela de lambiolhos. Aí tem a questão das abelhas. E produz mel também? Muito pouco. A questão ela vai produzir aí a questão de 3, 4 gramas no ano. No ano, nossa senhora. Mas imagina o valor agregado de se surge um mercado só para isso, né? Então, é que nem o veneno, né, de cobra, essas coisas. A indústria farmacêutica já pesquisa esse mel. Por quê? Aqui, longe da gente querer aplicar a medicina ilegal, igual eu vi o professor esses dias falando, a gente não pode indicar, mas eu vou falar o que acontece comigo. Alguns clientes meus, eles usam o mel de jataí para pingar no olho. E eu falo assim, gente, eu não pingo porque arde, e assim, eu não indico para ninguém. Só que a gente vendo algumas pesquisas, professor, depois se tiver alguma eu posso mandar o link, o mel de abelha nativa, sim, ele tem propriedade oftalmológica, de bactericida, de algumas questões do olho. Então, isso é uma cultura popular que a gente tirou lá dos indígenas e as indústrias farmacêuticas estão pesquisando. Agora, num universo de 300 espécies, imagina a quantidade de micro-organismos que deve ter. Tem. Então é o seguinte, aí a questão da abelha lambiolhos, por exemplo, é uma abelha maravilhosa, a gente cria ela nas caixinhas didáticas, a hora que tira dá para ver o ninho delas. E o ninho delas é feito em cacho. É maravilhoso. Só que ela é uma abelha que não tem produção de mel. A produção dela de polinização é muito grande, mas a gente não consegue escalar de maneira alguma. Só que ela tem um valor agregado para hobby, para pessoa que quer criar em casa. Ela é uma abelha extremamente valorizada. Como a gente não pode, eu não gosto de dar valores, porque esse podcast pode ser citado daqui a muitos anos, então daqui a muitos anos vai estar barato. Vamos fazer assim.
80% de um salário mínimo hoje custa um enxame. Um enxame. Um enxame. Então, prontinho para você poder usar. Prontinho para a gente poder trabalhar com educação ambiental, você chegar para os amigos, colocar em cima de uma mesa, abrir para ver. Então, assim, a produção de enxame para hobby, é também uma opção de fonte de renda. Então, imagina o cara que tem a propriedade rural dele lá, mata extremamente preservada, ele já tem um cuidado com os defensivos, tudo, ele consegue fazer a produção de enxames para didática, para criação de hobbies. É muito bem pensado, não tinha pensado nisso. Além do mel, a própria cera, às vezes o própolis, você ainda pode usar o ecossistema da abelha, né, o enxame, como uma forma didática. Gessé, você falou tanta coisa interessante, eu pontuei algumas aqui. Primeiro, vou dar um spoiler. Semana que vem, o episódio é sobre café com o Marcelo Pedras, um grande amigo, faz tempo que ele não vem aqui, mas nós vamos falar sobre esse boom do café aí. Então, o café ganhou muito mercado, ganhou preço, e se na soja a polinização traz ganhos aí de 8% a 16%, imagina o valor agregado do café, né? Então, primeiro ponto, você fazer uma interação, imagina o quanto que não pode se gerar de emprego, e é um período tão curto, tem que ser uma logística de guerra para colocar tudo isso lá, mas se paga. Segundo ponto, você falou de uma abelha que ela não aparece mais no estado de São Paulo, porque ela precisa de matas bem preservadas, uma temperatura mais amena. Então, essa abelha, esse inseto, ele pode ser considerado um indicador de preservação ambiental do local. Você achou aquela abelha, você sabe que tem. E nas frutas e hortaliças, e na polinização, eu trabalhei no início da minha carreira com hortaliças e a gente contratava caixa de abelha para poder fazer a polinização. Então, você tem um ganho nas frutas, você acabou de falar do morango, né, que é uma infrutescência, cada pontinho preto aquele no morango é uma flor que se formou. No figo já é uma vespa, é uma microvespa que faz a polinização. Então, olha quanta coisa pode ser agregada nisso, além de ter o uso didático. Você pode produzir colmeias dessa lambiolhos, por exemplo, para ter um uso didático e mostrar como funciona, né? Esse universo é muito grande, né, Gessé? Isso. O professor, assim, a abelha mandaçaia, ela no estado de São Paulo ainda tem dela, porque a gente tem a faixa ali da Mata Atlântica. Eu falei aqui na região. Sim. A 150 quilômetros daqui, o município de Cravinhos, próximo a Ribeirão Preto ali, já tem um pouco mais de mata preservada, a gente já consegue ver delas já. A questão da abelha, ela é sim um indicador ambiental, porque quando há devastação das florestas, né, vamos falar assim, o desmatamento, a primeira coisa que a gente tira delas é a casa. É a casa. Tá. Quando a gente vai fazer a recuperação, a última coisa que vai chegar na mata é a casa. Por quê? A abelha mandaçaia, vamos pensar que a gente precisa de um oco de 10 litros cúbicos dentro de um tronco. Até a árvore chegar nesse tamanho e morrer? A árvore não precisa morrer, né? Geralmente é na árvore viva, né? Certo. Então, ela vai ser atacada por uma praga, alguma coisa, faz aquela cavidade ali dentro e aí a abelha vai nidificar. Só que não é só a abelha que usa tronco. Formiga, gambá, tudo. Competição ainda, É extremamente concorrido. Então, quando a gente chega num lugar que já tem abelhas, então a gente já vê que é um indicador ambiental muito importante. De equilíbrio. Né? Gessé, você estava falando nessa questão da alteração ambiental. Região de Araçatuba, o que beira aí o Rio Paraná, até mesmo Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, são regiões muito quentes do estado de São Paulo, uma característica do local. Aqui onde eu moro, as cidades margeiam o rio Telespires, né? E recentemente foram construídas 3 usinas na sequência aqui, Sinop, Itaúba, e alguns colegas da área de climatologia falavam, olha, a temperatura na região vai aumentar, e a gente não acreditava que iria aumentar, mas o espelho d'água mudou principalmente a temperatura noturna. Isso afeta a agricultura, né? Porque a planta à noite só respira, não produz. E eu acredito que para a abelha, uma variação de temperaturas, e principalmente à noite, que eu acho que é quando ela descansa, né? Ou os ovos lá as larvas vão se desenvolver, qualquer variação, mínima que seja na temperatura, pode afetar muito a presença ou o desenvolvimento ou a produção dessas abelhas, né? Porque o que acontece? A colônia de abelha, tanto a apis quanto a abelha sem ferrão, ela tem uma temperatura constante lá dentro. Aí varia de abelha para abelha. E assim, o alimento das abelhas, o mel,
ele é justamente a principal função do mel, além de manter o bicho vivo, é fazer esse controle da temperatura. Quando tá quente, ela vai fazer aquela questão de ventilação, né? Que o Armando comentou, né? Que elas arejam e vão secando o mel, né? E quando tá frio, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a fricção de asas para fazer o aquecimento da colmeia. E para isso que ela estoca o mel. Agora sim, imagina que a abelha tá aqui há milhões de anos, né? E aí ela tá com aquele clima acostumado. Ó, vamos fazer tanto de reserva, vamos soltar enxame. De repente, há uma mudança muito brusca de temperatura, então a gente não consegue quantificar o impacto, mas sim, o impacto é muito grande, sem dúvida, né? E aí, o que pode ocorrer também, a questão das inundações aí para a construção de usina, que a gente precisa das usinas também, né? Claro, fundamental para o desenvolvimento. Isso. Agora, um outro dado extremamente, assim, alarmante, que além das abelhas nativas sem ferrão, a gente tem as abelhas nativas com ferrão. Quais são essas abelhas? As abelhas solitárias, tá? As abelhas solitárias são catalogadas por volta hoje de 2.000 espécies no Brasil. Qual que é uma abelha solitária que toda a audiência vai saber? Mamangava. Do maracujá? É uma abelha? Não é uma vespa? Não, não é vespa, é abelha. Mais uma que eu aprendo aí. Abelha solitária. Abelha solitária. São por volta de 2.000 espécies. Quando há essa questão da inundação, a gente mata as abelhas, porque muitas nidificam no chão. E mesmo na agricultura, professor, muitas das abelhas fazem nidificação no chão, das abelhas solitárias, e elas têm ferrão, tá? Não pode pegar a abelha solitária que ela ferroa. E a mamangava, vamos dar exemplo da mamangava, diferente das abelhas apis, que ela deixa o ferrão, a abelha mamangava não deixa o ferrão. Ela pode ferroar 1, 2, 10 vezes e é muito, mas muito dolorido. Só que, assim, a gente está conseguindo trazer para dentro da conversa aqui, nesse programa maravilhoso aqui, a questão da abelha sem ferrão, sociáveis, que é a jataí, a iraí, aí tem a questão da polinização, a questão da produção do mel. Agora, a tarefa para as abelhas solitárias é mais difícil ainda, que eu não consigo trazer uma viabilidade econômica. Mas você tem um projeto aí para ajudar nisso, né? Sim, tem. Então, isso é justamente o que a gente vai trazer. Vamos supor, professor, quais são as culturas que podem ser polinizadas por abelhas solitárias? Vamos lá. Uma que eu vou dar um exemplo que é maravilhoso. A pitaia, por exemplo. Por quê? A abelha solitária nativa nossa, ela tem uma característica de fazer uma vibração de asa. Como algumas plantas nativas têm aquela questão de fixação do pólen, né, para justamente pegar o polinizador correto, ela entra, faz aquela vibração de asa e isso ela solta o pólen. Então, na pitaia, assim, os números são fantásticos de quando tem abelha. E tem como a gente criar abelha solitária também. A gente tem como fazer os ninhos. Tem técnica para isso. Já tem, já. Então, assim, professor, o maracujá, o professor falou, geralmente o pessoal vem e pergunta, nossa, eu plantei um pé de maracujá em casa, ficou maravilhoso, mas não deu um maracujá. Tá. O que pode acontecer? Quando a gente planta um pé de maracujá dentro da cidade, ele vai se tornar uma ilha. Sim. Todo mundo quer ir para lá. Lagarta, borboleta, todo mundo quer ir para lá. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Tenta fazer uma pulverização. Tá? Isso é normal, é cultural. Vamos jogar um defensivo aqui para a gente matar as lagartas. O que acontece? Mata as abelhas ou não deixa as abelhas vir. Não tem polinização. O maracujá a gente pode trabalhar aí na casa de acima de 95%. Ele precisa da polinização ou mecânica ou de abelhas. Então, assim, a missão não é fácil, professor, mas a gente levar que toda parreira de maracujá, se você deixar troncos podres em decomposição, ali vai ser um lugar de nidificação das abelhas, elas vão cavucar e vão estar perto da lavoura. Sim. Entendeu? Se a gente tiver fazer algum defensivo, faz à noite, faz à tarde. Estão guardadinhas, estão descansando. As abelhas, diferente da apis também, as abelhas nativas, elas não voam com temperatura muito baixa. Então, elas demoram para sair para fazer o voo. Apesar que temos abelhas que voam à noite. Não são cruzadas com vagalume nem nada, mas elas voam
Com essa quantidade de espécie, né? E você dizendo, né? Faça pulverização nos horários de ambiente mais frio, próximo à noite. E é a condição técnica ideal para se fazer a aplicação do defensivo. Então, são coisas opostas. Quando a abelha está lá, não é bom para pulverizar, e quando a abelha não está, é bom. Então, é uma questão de conhecimento técnico, né, Gessé? Sim, sim. E é justamente isso, por isso que a gente trabalha muito com parceria com o Sindicato Rural, com a CAT, é para levar isso, que dá para conviver perfeitamente abelhas com a agricultura, não dá como é preciso. Tem um professor nosso aqui, ele chama Mauro, ele já foi presidente da associação nossa, da ACAMP, hoje ele vamos falar assim, é nosso mestre lá. Ele tem uma frase muito interessante assim: a gente vai criar a abelha, professor, ou pelo amor ou pela dor. Porque a questão não é só a questão da polinização direta do alimento, é a questão do controle da polinização das florestas. Um exemplo é a castanheira do Pará, que quando há um desmatamento ali, né, há uma abertura de área que fica uma castanheira sozinha, não sei se o professor já viu alguma coisa sobre isso, ela vira uma planta estéril, justamente porque o polinizador dela, ele tem uma questão de voo muito curto, então ele não consegue chegar lá nela, então ela vira uma planta estéril. Então as abelhas, os polinizadores em geral, a gente precisa e vai precisar cada vez mais deles. Legal. Gessé, essa questão das árvores nativas também, ali é o ambiente em equilíbrio, né? Então você precisa ter ou pela dor, ou pelo amor, ou pela dor. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Gessé, são tão interessantes os assuntos, né? Mas eu quero que você nos fale algumas coisas antes da gente terminar. Em primeiro lugar, fale da associação e do projeto A de Abelha, é isso que vocês têm para conscientização, e depois você vai nos contar aí como faz. Você cria acho que mais de 10 espécies, aí, em torno de 10, mas eu quero que você nos conte pelo menos, ou nos diga lá no final, como é que a gente faz para ter uma colmeia dessa de abelha em casa, que você já está aí, né? A ACAMP, Associação dos Criadores de Abelhas do Nordeste Paulistas, né? A gente colocou abelhas nativas no nome, mas a gente já está estudando para trocar. Essa associação, professor, a gente para disseminar conhecimento. A gente trabalha tudo de forma voluntária, e a gente promove cursos, muitos em parceria com o Senar ou não, em várias cidades aqui do Nordeste Paulista e também do sul de Minas, tá? Então a gente tem curso. Geralmente aqui em Morro Agudo a gente já fez 4 edições desses workshops, teve edições já com 200 inscritos. Caramba! Para participar. Então a procura é muito grande, e assim, junto a gente tem a feirinha dos produtores, então o nosso foco maior é fazer esses eventos justamente para disseminar conhecimento, fazer a transferência, fazer as capturas dos enxames. Então a gente tem a associação. Eu tenho o prazer de ser secretário dessa associação, dessa gestão agora do Ricardo, que é da cidade de Batatais, aqui da cidade vizinha. Assim, e tem gente praticamente do estado inteiro nessa associação. Agora, o projeto A de Abelha é um projeto que eu desenvolvi e que a gente leva a educação ambiental para as escolas. O foco maior meu é nas escolas, e lá nas escolas eu levo as caixas didáticas que a gente consegue ver as abelhas. Eu fecho elas ali dentro um dia antes e levo as caixas. Então, professor, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente coloca lá em slide, vai mostrando as abelhas, e depois a gente consegue ver. As crianças ficam apaixonadas. Então, assim, eu já sou conhecido, eu chego numa escola hoje para fazer outro tipo de trabalho, o tio da abelha. O tio da abelha. O homem da abelha, porque os adultos ficam também, assim, maravilhados. Então, esse projeto eu já atendi mais de 4.000 crianças já com palestras, com adolescentes, fora essa parte da ACAMP, e também eu consigo levar para a questão de trabalhar com os deficientes, né, que é a questão aqui tem a associação da PAI, tem a questão da DEVIRP, dos cegos, né, que é de Ribeirão Preto. Então a gente está levando o conhecimento. Se a gente levar esse conhecimento lá na base, e um dos exemplos que eu dou aqui é assim: o que acontece se a gente deixar uma garrafa PET em casa parada? Vai dar o quê? Mosquito da dengue. Dengue a gente tem que combater? Tem.
qual que é o principal instrumento quando está alastrado de dengue? Jogar veneno, né? Fazer aquela nebulização. Se faz a nebulização, mata as abelhas também. Então, assim, vamos evitar a dengue para a gente não precisar matar as abelhas. Apesar que a gente tem um trabalho aqui também com a vigilância sanitária para controle epidemiológico, com a aplicação desses fumacê em horários alternados. A gente está fazendo o cadastro de quem tem abelha na cidade justamente para a gente conseguir proteger elas. E o projeto A de Abelha é isso. Eu consegui trazer esse projeto para dentro da política pública, né? Então, a gente tem um projeto de lei de política pública de educação ambiental e dentro do programa de educação ambiental municipal está o projeto A de Abelha virou lei. Mesmo eu saindo daqui... Ele vai continuar, né? Aqui na sede da Secretaria de Meio Ambiente de Morro Agudo, a gente tem um meliponário municipal, que aqui a gente tem por volta de 10 espécies para a população em geral vir conhecer as abelhas aqui. Também tudo em caixa didática e dá até para a gente provar o mel. Que maravilha. Mais uma curiosidade da Campo, professor, a gente também tem um trabalho que a gente tem um stand na AgriShow. Mesmo? Isso, eu já trabalhei em parceria com a CAT também. Durante as 2 últimas edições da AgriShow, eu estive lá, junto a gente leva várias espécies também para mostrar para o pessoal do agro. Então, assim, estando na AgriShow, não precisa falar mais nada. Exato. E aí, para quem está ouvindo aqui o Gessé falar, tem o Instagram do Gessé, que é gessé.carrascosa. O Thiago vai colocar aqui no gessé.abelhas, mas o João e o seu Eduardo estão montando lá na fazenda deles. Então, quem quiser ver, eu tenho acompanhado, e foi de lá que eu conheci o Gessé. Eles estão montando as caixinhas lá. E é interessante, sabe, Gessé? Se vocês conseguiram chegar aí, junto com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de São Paulo, que é a CAT, um dos primeiros lugares que eu fiz estágio ainda na graduação, para saber mais ou menos minha idade, foi em 98. Isso significa que tem como haver essa interação, e essa interação, ela é benéfica. Eu tô adorando fazer essa série aqui. Não é uma série patrocinada por ninguém das abelhas, e sim pela vontade de tirar essa briga, essa rusga que tem de quem produz abelha com quem é agricultor. Na verdade, é mais sinergia. E, Gessé, vamos lá. Para quem quer ter em casa, você falou assim, se eu tiver uma garrafa PET jogada em casa, eu vou criar mosquito. Mas eu sei que essa garrafa PET dá para servir como a primeira etapa para você criar suas abelhas em casa. Como é que funciona isso? Tá, primeiro ponto. Quem é meliponicultor, quem já é responsável, ninguém tira a abelha do mato, tá? Quebrar uma árvore, quebrar um muro. Roubar uma colmeia não é legal, né? Isso é crime ambiental, tá? Pra gente começar, porque crime. São animais silvestres. Vamos tentar ser bem simples, que senão a gente vai o dia inteiro aqui, professor. Mas não tem problema, não. O professor já falou que viu a abelha apis voando, passa voando. Ali a rainha tá junto. As abelhas nativas, sem ferrão, as abelhas não a voam, ponto. Tem uma colmeia de abelha jataí ali no muro da sua casa, daí um dia não tem mais, só as abelhas foram embora. Infelizmente não foi, elas morreram. Porque a rainha não a voa. Então, como que acontece a multiplicação? Aí são 300 espécies, vamos falar da jataí para a gente ser um pouco mais simples, né? Elas fazem disco de cria. Nos discos de cria, ela faz uma célula até 4, 6, 8 vezes maior que a célula comum. E ali ela vai botar um ovo normal, um ovo fecundado, e ali vai nascer o que a gente chama de uma princesa. Essa princesa, quando as operárias avaliam uma colmeia, se a rainha estiver forte, eles vão manter a rainha. Senão, eles vão elevar aquela princesa para a condição de rainha, eles matam aquela rainha e a outra assume o local. Quando a rainha nova está fazendo bastante potura, tem bastante reserva de mel, elas vão fazer uma divisão natural. Aí, nesse caso, essa princesa voa. Então, o que a gente falou um pouco atrás, que o oco na árvore, o local de nidificação na natureza, é extremamente raro. Então, o que a gente faz? A gente pega uma garrafa PET, passa um atrativo dentro dessa garrafa PET. O que é o atrativo? É o material das abelhas diluído em álcool. E aí a gente passa já para criar o odor característico. Coloca papel em volta, a região mais fria coloca mais, a região mais quente coloca menos, para dar o conforto térmico. A gente coloca uma lona, um plástico preto, a gente aqui desenvolveu um saquinho, e um conduíte ou uma curva na saída para fazer um bocal. E ali a gente coloca
num lugar propício que as abelhas procurariam para fazer o ninho, uma árvore grossa, alguma coisa. E lá, a hora que acontece a divisão natural dos enxames, a abelha entra e faz a nidificação dentro da garrafa PET. Ela faz sozinha, então. Sozinha. E aí, por volta de 40 dias, ela já está toda uma colônia formada. Aí a gente faz as transferências para a caixa didática. Por quê? A caixa que a gente estava acostumado a criar era uma caixa cabocla, que a gente fala, uma caixa quadrada, ou a gente já viu muito em cabaça, por exemplo. Cabaça não é legal para abelha. E aí, o que acontece, professor? Quando o professor ia fazer o manejo da abelha, ali, tirar o mel para consumir, não tinha muito cuidado, pega no ninho, tá? Entra um predador, geralmente aqui na nossa região, que é muito forte, é um forídeo, é a mosca da fruta. Sim. Ela entra, faz a postura e aquilo come a colônia inteira e definha e mata. Então, ou o que acontece? Também, antigamente, o pessoal tinha um morão de cerca lá, o cara abria, tirava o mel, depois, eu deixei lá, mas elas foram embora. Infelizmente, ela morreu. É. Então, essas caixas que a gente usa são caixas especiais para manejo, que a melgueira vai ficar diferente, vai ficar do lugar separado do ninho, dá para a gente fazer a extração do mel. A gente pode fazer a isca e armar em casa também pega, porque a abelha, além da natureza, ela está dentro da cidade, algumas abelhas são bem urbanas. Aqui na universidade, Gessé, o pessoal que trabalha com essas abelhas, eu vejo que nas árvores dentro do campus, embora do lado do campus a gente tem quase 30 hectares de mata ali, nativa, eles colocam essas caixinhas ali, não sei se pegaram ou não, mas a abelha visita a cidade, então, ela entra dentro da cidade. Né? O nome correto é ninho-isca, né? A gente pode colocar um ninho provisório, né? Então, ninho-isca, perfeito. Isso, o ninho provisório, aí ela vai, faz a nidificação, a gente transfere para a caixinha. Esse é o primeiro ponto. Algumas abelhas são extremamente difíceis de capturar, né? Para variar. Então, a gente consegue fazer divisões. Foi daí que eu comecei na meliponicultura. Eu vi um vídeo na internet, eu tenho uma caixa de jataí que faz mais de 30 anos que está na minha família, não sei de onde veio, tá? Olha engraçado só. Isso. E dessa caixa eu vi um vídeo, nós estávamos em plena pandemia, não podia fazer nada, eu vi um vídeo na internet e falei, fazendo divisão de jataí. Aí eu olhei e falei, acho que eu vou fazer. E deu certo, 1, 2. Quando eu cheguei na 10ª, achei que eu estava bom. Muitas morreram. Aí eu fui pesquisar o que era. Aí de lá para cá foi só paixão. Eu estou cursando o último ano de biologia. De ciências biológicas, já por causa das abelhas, para a gente aprofundar nisso aí mais. Ou, professor, o que acontece? A gente pode adquirir colmeias de meliponicultores da região, que é o mais indicado e mais fácil, porque ela exige uma técnica, uma delicadeza, um cuidado para você conhecer. Não adianta a gente armar o ninho isca, vai pegar, depois a gente não sabe como transferir. A gente pode danificar, alguma coisa assim. Então, o que a gente indica? A pessoa começa a pesquisar, né? Precisa pesquisar. Tem muitos cursos bons na internet, tem curso de mentoria, tem curso pago, tem curso de graça, tem de tudo. Então, assim, busque o conhecimento primeiro, ou já quem é mais apressado, faça a aquisição de uma abelha, de uma caixa, já de um meliponicultor ali, já estabelecido na região. Uma coisa que eu não indico, e também é proibido, o pessoal pode até ficar bravo comigo da meliponicultura, é envio de abelhas, colônias por correio, por transportadores. São nativos, então não pode. São bicho vivo, então assim, procura um meliponicultor ali registrado, credenciado, dê preferência para entrega em mãos, o cara vai lá na sua casa. Eu geralmente, os meus clientes, eu vou lá, faço a instalação, lá no pessoal do Primos Agro, no João, no seu Eduardo, eu fiz a instalação do ninho isca para pegar, eles não acreditavam que ia pegar, eu falei, vai pegar. A gente armou 5, pegou 4, então a gente já fez a transferência lá, então as abelhas já eram ali da localidade. Então assim, são animais extremamente importantes para a natureza, como tudo que a gente já falou, tem valor econômico, mas tem que ter o cuidado. Não adianta eu querer, amanhã plantar soja, criar boi, que eu não vou saber. E eu vi lá no vídeo do João de Seu Eduardo, quando você abriu, é bem delicado para abrir a garrafa, você, com toda a técnica, mostrando cuidado para não estragar o ninho, tudo. E você olhou lá e falou assim, olha só, tem uma outra abelha aqui dentro, que eu nem, né, tinha uma outra abelha de uma outra espécie consumindo mel, sei lá o que ela estava fazendo lá dentro, mas você falou, legal, ó, tem outra espécie aqui na região também. A hora que a gente abriu a garrafa, ali começa a escorrer mel. E aí veio uma abelha marmelada, que é uma abelha, ela é de lugar quente, né, do Cerrado aí, comecinho da Mata Atlântica ali tem ela, aqui no norte de Minas, e é uma abelha assim, maravilhosa. E eu não tinha visto ainda abelha dessa
nativa daqui. Ela é nativa daqui, só que eu não tinha visto na nidificação natural. E para minha surpresa, a hora que eu abri, ela veio coletar o mel. Aqui eu tenho dela, mas eu tô trazendo de outros lugares. Então, foi uma surpresa muito agradável ali. Então, a gente já vai... Agora eu já tô doido para ir lá para caçar onde é. Só que ela é extremamente difícil de achar, porque ela entra e sai, ela não faz aquele alvoroço, a gente não consegue ver. A abelha marmelada é uma abelha que, em vez de fazer disco, ela faz em cacho, igual a lambiólise. Uhum. Ela produz um mel extremamente denso. Ele parece uma geleia, por isso marmelada. Ah, parece a marmelada. Que legal. Ele que é bacana. muito mais grosso que o mel de apis. Nossa, que bacana. E Gessé, aquelas caixinhas que você mostra no vídeo lá, você que produz aquelas caixinhas ou você fez especialmente para eles ali? Ó, no começo, aquele tipo de caixa é um caixa modelo INPA, que é um instituto de pesquisa lá da Amazônia que desenvolveu. No começo eu fazia. Agora eu não consigo mais. Então, eu tenho um parceiro, eu tenho um rapaz que trabalha só com abelha. Tem como viver só de abelha hoje? É difícil, né? Igual a Lígia mostrou pra gente, o Armando. Só que eu tenho um amigo aqui na região que ele vive só de abelha, tanto na criação como o mel, e ele tem uma marcenaria que ele produz caixas, não só para mim, mas para muitas pessoas. E um pessoal daqui de Morragudo, Clube do Artesanato, que fez aquela pintura à mão, aquilo lá é uma pintura à mão, é uma caixinha personalizada. Olha como integra. Bom, se você tiver o nome e o contato dele, nos passe, aí o Thiago coloca aqui para quem está nos vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, e para quem está nos escutando aí no carro, depois é só entrar na descrição aqui do episódio e tem o contato. Vamos divulgar esse rapaz, né, que vive disso, vamos ajudar ele a viver melhor agora, né? E Gessé, bom, eu passei o seu Instagram. Se alguém quiser conversar mais com você, saber mais, participar de eventos, eu não sei se você já tem curso ou não. Se você não tiver, nós vamos viabilizar isso para você. Mas como é que faz para te encontrar, para conversar, para ver? Você tem um canal no YouTube hoje? Como é que funciona? Ó, até tem um canal no YouTube lá, mas tem quase nada lá devido à correria do dia a dia. Eu tinha uma outra página no Instagram que era de meliponicultura, aí os meninos do Primo Agro vai lá e me marcam o meu pessoal. Então o meu pessoal já virou de abelha. Tanto é que eu troquei até o nome aí. Mas aí, pode chamar lá no direct, a gente conversa, no WhatsApp. Assim, só tem um tempinho para responder, mas a gente responde todo mundo. E a questão do curso ainda não tenho, mas a gente já está desenhando aí que logo vai ter disponível para o pessoal aí para começar do zero aí na meliponicultura. Afinal, eu digo, o Gessé é dos nossos, né? Ele é secretário da ACAMP, está fazendo biologia. Na prefeitura de Morro Agudo, ele é diretor de meio ambiente e ainda faz... Você tem algum... Lá no dia do vídeo tinha algum assessor com você, um pequenininho ali, não sei quem. É meu filho. Ah, é seu filho, então tá bom, já tá indo pelo mesmo caminho, né? O Miguel, ele tem 13 anos de idade hoje, e o Miguel, desde os 12 anos aí, nos eventos que eu vou, para justamente desmistificar essa questão da abelha, aí eu levo ele, que ele faz transferência também, já faz divisão, ele já faz manejo de abelhas. Olha aí. E aí, professor, rapidinho, claro. A questão de integrar a família, a minha esposa trabalha em casa, eu montei uma cozinha industrial para ela trabalha com produção de doce. E lá ela produz um brigadeiro branco com mel de jataí. Nossa. Eu falo que é o único do Brasil. Vai ter que dobrar a cozinha industrial agora, depois disso, viu? E um dos produtos também é o pão de mel, feito com mel mesmo, e a gente coloca um pedaço do favo de mel ali em cima do pão de mel, entendeu? Então a gente vai agregando a família junto. Então nesses eventos, a gente monta ali a feirinha para ela vender o doce, eu vendo a cera, vendo o mel mesmo das abelhas, o atrativo. Então, e assim, infelizmente hoje a gente está estruturando aqui para tentar fazer uma loja online. Hoje eu não consigo tocar nada. Mas vai dar certo. Seu filho é Miguel, né? Miguel tem 13 anos, eu vou colocar ele em contato com o Felipe, que é meu filho de 13 anos, e aí não é você que vai me ensinar, não, é o Miguel que vai ensinar o Filipinho a montar a nossa colmeia aqui em casa, tá? Isso. E aí nós vamos gravar isso aí, depois a gente publica isso aí, mostrando como eles fizeram. Ou se tiver na região aqui também, professor, o professor viaja muito, tiver na região aqui, dá um pulinho aqui em Termorragudo. Com certeza, vou passar para visitar. E trazer você aqui na universidade também, em Sinop, para falar sobre isso com a paixão que você fala, viu? Estamos à disposição. Legal. Gessé, muitíssimo obrigado. Todo mundo sabe, eu falo isso quando
o bate-papo é bom, a gente nem vê o tempo passar, que se deixasse a gente podia ficar aqui 2-3 horas conversando. Tô feliz pra caramba de poder conhecer e conversar com as pessoas desse ambiente da apicultura, agora da meliponicultura, e você vê como o Bill Gates ele tem razão. Para você conversar com alguém, basta 3 telefonemas, né? Então eu acionei o João lá, fui atrás, rapidinho, a gente entrou em contato com você e estamos aqui hoje gravando. Muito obrigado, viu, Gessé? Parabéns pela dedicação. Quando a gente faz as coisas com paixão e de coração, não é trabalho, a gente se diverte e a gente vê aqui no seu olhar o como você fala disso com gosto. Então tenho certeza que quando você põe a cabeça no travesseiro à noite, além de dormir bem, a única coisa que bate é a ansiedade de acordar no dia seguinte para ir lá e fazer o que a gente gosta, né? Professor, só tem que agradecer a oportunidade, trabalho maravilhoso aí, eu não conhecia, agora já conheço, já viciei, eu sou uma pessoa consumidora de podcast, então agora mais do que nunca eu vou consumir também o do professor. Em nome da Tatiane, gostaria de agradecer a equipe técnica e o pessoal extremamente atencioso, a produção aí também, e fico à disposição. Espero ter plantado uma sementinha, porque se a gente começar... nós nem entramos na parte de cosmético das abelhas. Exato. Tem assim... Uso da cera, né? A cera, a própolis, o pólen, a questão, um alimento muito... Vamos marcar o próximo já. Vamos falar com a Tati para agendar o próximo aí, para falar disso. Pode agendar. E assim, prometo que no próximo a gente vai trabalhar mais específico de alguns assuntos que o professor quiser abordar. Estou à disposição, quem quiser nos chamar no Instagram, no WhatsApp, aí a gente está à disposição. Foi um prazer. De bola. É isso aí. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, nesse início do ano de 2025. Aproveite, nós estamos em plena safra e, como você sabe, já ficou sabendo, quem ouviu até agora, na semana que vem nós vamos falar de café com o Marcelo Pedras aqui no Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Gessé, sucesso e que sua vida seja cada vez mais doce com esses MEIs. Até mais. Até mais, muito obrigado. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.